rapaziada, buenas, sejam bem-vindos aí ao meu canal. Meu nome é Ricardo e a gente tá aí na novelinha do valvulado, né, do raio octone. Depois a ideia é transcender para outros amplificadores. Particularmente gosto muito do Soldano. Talvez a gente vai estar conversando mesa bug e vários outros amps aí, tá? Bom, continuando lá o nosso vídeo, eu estou falando a respeito do segundo estágio, tá? A gente está fazendo uma análise mais ou menos detalhada, né? Um pouco mais profunda aí sobre esse amplificador. O que que acontece? Eu simulei, coloquei as duas válvulas, tá? Aqui é o seguinte, cara, eu tenho uma 12X7, mas eu estou usando só um triodo para o circuito ficar mais parecido com o original que esse aqui, tá? Assim, para a gente não se perder muito, ok? Então tem um pouquinho aí de organização. O que que eu fiz aqui? Eu simulei esse circuito, né? E quero mostrar o resultado para vocês, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar o sinal, tá? Eu vou pegar dois sinais. Eu vou pegar um sinal que é o do primeiro estágio, que a gente já analisou em outros vídeos, né? Vídeos passados já analisei o primeiro estágio, e o sinal de segundo estágio também, para ver o que que acontece. Esse meu potenciômetro é potenciômetro log de ganho, onde eu consigo mexer com ele, consigo ajustar ele. Então a gente vai dar uma olhada no que acontece. Primeira coisa, eu liguei aqui um osciloscópio, então a gente tem que ver um sinal AC aqui, um sinal AC aqui. Esse sinal, ele está em 0, cara, eu acho que é 500 milivolts, brother. Vamos ver aqui para não falar caca. Opa, tá aqui o sinal aqui, ó. Desculpa ali. 500 milivolts, tá? Então ele está em 500 milivolts, frequência de 1K, 1000 Hz. Importante a gente saber o que estou colocando aqui na entrada. Então o sinal ele entrou aqui, sofreu uma amplificação, ok? Então tem um sinal maior aqui, o capacitor filtrou, e agora eu estou mexendo, modulando esse sinal na entrada do segundo estágio. Estou colhendo ele aqui na saída do segundo estágio, depois do capacitor de acoplamento, ok? Vou dar uma simulada aqui para a gente ver o que acontece. Primeira coisa, dá uma olhada no osciloscópio, brother. Vou colocar um pouco em cima mesmo aqui, mas é importante a gente ver o seguinte, tá? Eu estou colhendo meu sinal aqui, ó. No meu potenciômetro, se eu baixar o meu potenciômetro, estou jogando, estou adicionando uma resistência ali, né? Estou jogando o meu sinal zero, a minha tensão zero está indo para a entrada da grade, então está atenuando o meu sinal, né? Eu estou desviando o meu sinal mais para o, né? A entrada aqui estou desviando mais para o terra, até o ponto que, ó, zero aqui, né? Tem uma, ó, acabou, 0, 0, tá? Bom, a ideia é a gente excursionar o potenciômetro ao máximo. Então aqui eu estou pegando meu ganho e estou aumentando. Veja só o que está acontecendo aqui, ó. Bom, primeira coisa, né, eu não falei aqui as escalas. O meu sinal de azul é esse sinal aqui, o sinal depois do segundo estágio, e o meu sinal que está de amarelo é o meu sinal do primeiro estágio. As duas escalas estão diferenciadas, tá? Ó, a minha escala do sinal do primeiro estágio está em 2 volts por divisão. Cada quadradinho desse aqui é 2 volts, tá? Então aqui, ó, 2 volts. Então mais ou menos 2 volts é a amplitude desse aqui, ó, do que está de amarelo. Ele mais ou menos, se eu descer ele, ó, ele vai dar um quadradinho desse aqui, tá vendo? Daqui até aqui, excursionando. Então daqui até aqui eu tenho 2 volts, por exemplo, de pico a pico, né? Tem 2 volts. Já o azul não, meu irmão, o azul está em 20 volts por divisão. Então daqui até aqui eu tenho 20, daqui eu tenho 20, daqui eu tenho 20, daqui eu tenho 20. Então tem 1, 2, 3, 4, 4 vezes 20, 80. Então daqui até aqui eu tenho 80 volts. Na verdade um pouquinho mais, porque a pontinha dele está fora, né? Então só para a gente dar essa sacada. Então o que está acontecendo? Eu estou dando ganho no meu amplificador, olha só, e a minha senoide de saída, no caso aqui o azul, está aumentando, está excursionando. Ó, que legal, está excursionando até um ponto que, veja só, começou a
a cortar aqui a borda. Isso aqui a gente fala que é clipar, né? Começou a clipar a parte superior porque já entrou lá no modo de saturação da válvula, já chegou no limite, né, da válvula. Se eu continuar subindo, olha o que está acontecendo com o meu sinal que está em azul. Ele está cada vez mais sendo modificado. Em outras palavras, ele está distorcendo, brother. Ele está fazendo aquilo que os guitarristas adoram, né? Não os jazzeiros, mas os roqueiros e coisa arada. Ele está distorcendo. Tá? Então, olha só, ele tá tanto até o sinal amarelo está sofrendo uma certa distorção também, tá? Ele tá no máximo ali, também tem uma certa distorção promovida pela primeira válvula ali por causa do ponto de trabalho dela. Mas, olha só, até o momento que eu vou colocar na soca aqui, ó. Olha só que doideira. Cara, ele tá clipadaço, o meu sinal de azul. Tá clipadaço, lembrando que os dois sinais estão em escalas bem diferentes, né? E pelo osciloscópio eu já consigo calcular, por exemplo, o meu ganho, tá? Então, se eu quisesse calcular aqui pelo osciloscópio o ganho, só pela simulação. Claro que para calcular o ganho você tem que voltar o sinal aqui para ele não distorcer, né? Pelo menos a gente ter pico a pico aqui. Por exemplo, ó, meu sinal em amarelo, vamos ver, ele está ocupando, ó, 2 volts por divisão. Vamos ser sinceros, né, brother? Aqui tem 3 volts, vai. Porque seria 4, 2, aqui está na metade. Então 3 volts. Vamos ver o azul, né? O azul, lembrando que, vou dar uma arrumadinha aqui, o azul eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brother, posso colocar um 8,5. Então eu tenho eu tenho 8,5 vezes o 20, que é a minha saída, 170. 170 eu vou dividir para 3, que foi a minha amplitude, né? Isso dá 56,6. Cara, tá próximo, né? Nos outros vídeos a gente chegou em o ganho estático em 60, alguma coisinha, né? E o ganho em AC em 53. Então acho que tá dentro, tá valendo. E eu acho que o mais legal, né, é a gente conseguir ver essa distorção visualmente. Depois eu vou falar um pouquinho ali da transformada de Fourier que a gente vai fazer ali, transformada rápida para enxergar. Bom, mas o que eu quero é distorção, irmão. Eu quero isso aqui na soca, ok? Então, o meu primeiro, olha só que legal, o meu primeiro estágio de ganho, eu já consigo ver bastante distorção no meu sinal, né? Claro que isso aqui tem uma representação no áudio, né? Mas visivelmente a gente sabe que está distorcendo, está clipando, tanto distorcendo a segunda, talvez aqui porque está nos limites da válvula, mas também já está, só por eu ter colocado esse sinal no máximo, veja bem, eu estou adicionando a maior impedância possível no AC do primeiro estágio. Então também eu estou mexendo no primeiro estágio, não é só no segundo estágio. Isso aí que a gente tem que entender, o negócio é minha reação em cadeia, brother. Tá? Então tá aí o nosso sinal, né, sendo colhido aqui. Lembrando que ainda tem o terceiro estágio, tem a impedância do terceiro e tal. E a gente consegue entender um pouco mais sobre isso. Uma outra coisa que eu acho importante a gente conversar é sobre a parte de resposta em frequência, tá? Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei esse ponto aqui, ó, sinal 2, joguei aqui para minha resposta em frequência, tanto esse sinal quanto esse sinal. A gente vai dar uma olhadinha agora, né, para ver o que deu. Ó, a nossa resposta em frequência, o que está em verde é do primeiro sinal, o que está em vermelho é do segundo sinal. As bandas de ganho estão em dB e eu tenho a minha frequência aqui embaixo. Então mudei agora, né? Estou no domínio da frequência aqui. Então veja bem, se a gente parar para pensar, eu tenho uma valorização, uma grande valorização dentro desse escopo aqui, ó. O meu primeiro sinal, eu já falei sobre isso, né? Ele vai lá de 200 Hz até 50 kHz. Ele está preservando legal as minhas frequências audíveis. Lembrando que a frequência audível vai até 20K, né? Então a gente consegue uma preservação. Essa banda aqui, mais ou menos, eu tenho aqui um 33, ó.
3 dB. É exatamente o que a gente viu lá no vídeo passado, só que agora eu joguei tudo para o mesmo gráfico. E o meu segundo, ele é parecido, claro, as válvulas são as mesmas, tá? Elas estão polarizadas próximas, né? Apesar daquela distorção doidona, né? Eu tenho as minhas frequências aqui trabalhando. Porém, olha só, no segundo estágio eu tive, não sei se vocês estão percebendo, ó, esse ponto mais ou menos aqui eu tenho de corte, aqui é mais ou menos 3 dB, essa altura também um pouquinho, ó, aqui é 70, aqui 65, bem no meio eu vou ter 67,5, que é quase os 3 dB, onde dá 70% de atenuação, né? Então esse sinal aqui, ó, ele mais ou menos aqui, vou até pegar esse ponto esse, né? Ele sofreu um encurtamento de frequência, tá? Então, por exemplo, nesse sinal, vou pegar aqui em 200K, em 200 Hz, tá? Eu tive essa atenuação de 3 dB, daqui para cá, né? Estou 3 dB. Nessa mesma frequência, ó, se tu pegar ó, a crista dessa e essa aqui, ela tem uma queda bem maior, ó. Vem daqui até aqui, ó. Daqui, aqui tá em 67. Vem até 200 que tá aqui, ó. Aqui vai estar em 57. Então teve uma queda bem maior do que essa aqui, que estava aqui na crista em não está ajudando muito aqui, mas 30 plox, tá? 33 e foi até aqui em 30. Deu de captar, teve um cortezinho, né? Mas as duas curvas mesmo assim ainda são parecidas, né? Mas teve uma atenuação de baixas frequências maior do que no primeiro estágio, ok? E também atenuações de alta frequência acima, que a gente pode dizer aqui que acima dos 50 kHz, né? Ok? Então, frequências também que não são audíveis, né? Beleza? E para fechar a nossa análise handmade aqui de circuito, é sobre a nossa frequência de saída em relação à nossa distorção, tá? Então, olha só, basicamente a gente tem aquela nossa distorção, né? Apareceu aqui no osciloscópio, está no máximo aqui, eu tenho essa forma de onda aqui eu estou olhando no tempo. Agora eu vou pegar essa forma de onda e eu vou tentar jogar para o domínio da frequência, tá? Para ver o que acontece, quais são os harmônicos aqui que estão em voga, o que está acontecendo aqui. Aí eu fiz essa análise aqui, ó, na série de Fourier. Aqui a análise, vou até simular de novo, não sei se eu tinha mexido lá, mas acho que é a mesma coisa. Então perceba, o meu sinal de entrada é um sinal de 1 kHz, então eu tenho a minha fundamental, ou a minha dominante, né, a minha fundamental em 1 kHz, está aqui, ó. A maior amplitude é dessa frequência, porém a gente sabe, e vocês que já estudaram série harmônica sabem que uma nota, ela não é exclusivamente ela pura, ela é composta por uma soma de outras frequências, né? Aí depois a gente estuda matematicamente isso daí, se vocês quiserem, posso tentar explicar, que daí a gente entra na série de Fourier, né? Que diz lá que uma função pode ser representada como uma soma de função seno e cosseno. Bem legal, né? Mas talvez não tão fácil de entender, mas eu posso abordar. O que acontece aqui, cara? A nossa distorção, ela está valorizando muito a primeira frequência, a nossa saída ali no amplificador, muito a primeira frequência de 1000 Hz. Porém, ela está valorizando também a terceira harmônica. Por que eu tô... Desculpa, a segunda harmônica. Essa segunda harmônica aqui, ó, ela é chamada de... Ó, eu tenho a fundamental, primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica, quinta harmônica, que são esses picos em algumas frequências que a gente consegue ver quando a gente aplica isso aqui, tá? Que é a transformada rápida de Fourier, ok? Vale aí alguns vídeos depois. Qual que é a moral disso aqui? Ele nos diz lá na distorção o que acontece, né? Porque no final das contas, a gente que gosta de distorção, gosta de um amplificador valvulado, né? A válvula ela tem uma característica,
na sua distorção, que é uma característica um pouco diferente do transistor, né? O transistor ele tem enraizado muito a questão dos harmônicos ímpares, tá? Aqui nesse caso em particular, nesse momento da amplificação, eu também tenho aqui, ó, os meus harmônicos ímpares. Por que ímpares? Cara, se a minha fundamental é 1K e eu estou pegando 3K, eu estou pegando a frequência ímpar, né, brother? Já coloquei 1K aqui, fica bem fácil de ver, tá? Então, ó, 1K, 5K, 5K, desculpa, 3K, 5K, 7K, todos esses são ímpares, tá? Porém, ele também tem uma certa, vamos dizer assim, porcentagem de influência das harmônicas pares, que no transistor a gente quase não vê. Que olha só, em 2K ele apresenta aqui uma nuance, tá? Aqui não está em dB, cara, ó. Aqui está tá em volts, tá? Tá na amplitude mesmo, aqui é a amplitude máxima, ó, que ele está atingindo, tá? Naquela situação, 150 volts, ó. E então existe uma outra frequência de 3, tá? É como se fosse uma outra frequência 3K, só que numa amplitude menor, de 40 volts, e uma outra aqui, né? E assim vai. Com isso aqui a gente é mais ou menos, como é que eu fosse dizer, a digital da distorção, tá? Isso aqui é como se fosse uma leitura dessa distorção. O que que acontece? Então perceba que eu tenho vários harmônicos, cada subida dessa daqui é um harmônico. Em particular, os amplificadores valvulados, a gente gosta dos harmônicos pares, tá? Então a gente gosta desse cara, esse aqui, esse aqui, esse aqui bem alto, esse aqui a gente gosta, tá? Eu vou fazer mais uma modificação para vocês perceberem, tá? Por exemplo, agora a diferença, dá uma gravada nisso aí. Se nós, por exemplo, eu vou diminuir o ganho até eu não ter mais distorção, ou pelo menos visível aqui, ó, ainda tá clipadinho aqui, ó. Agora clipou, tá legal. E agora eu vou fazer a análise novamente, tá? Eu vou fazer análise de Fourier lá nessa saída, tá? Ó, eu tô lá no sinal 2. Vamos mandar simular, espera um pouquinho. Ó, o que que aconteceu? Perceba que como eu não tenho quase distorção, irmão, olha só, as minhas harmônicas estão muito atenuadas, elas não têm quase, né, não tem quase participação nenhuma. Então eu tenho um pouquinho da harmônica, segunda harmônica e um pouquinho da terceira também, tá? Da primeira harmônica, pô, desculpa, um pouquinho da primeira harmônica e da segunda harmônica. Das harmônicas pares e ímpares, elas são bem menos pronunciadas, né? Por quê? Justamente porque o sinal de entrada ele tá quase, vamos voltar aqui, o sinal de entrada aqui ele tá quase uma senoide perfeita. Não tá bem a senoide ainda, mas tá quase a senoide. Aí a gente consegue analisar pela transformada de Fourier, ou a FFT que a gente chama, né? Transformada de Fourier rápida. E daí a gente consegue, né, dar uma subida. Então vou fazer mais uma aqui para finalizar, vou subir um pouquinho, vamos ver aqui a distorção, vou levar um pouquinho aqui a distorção aqui, ó, aqui tá clipando em cima, clipar mais uma, ó. Começou a clipar em cima e embaixo, não tá na soca ainda, não tá no máximo, né? Vamos ver como é que ficou aqui, vou mandar simular de novo, pegar o sinal, espera um pouquinho, provavelmente vai ficar mais pronunciado. Ó, tá aí, ó. Ficou mais pronunciado. Olha só que legal, brother, ó. Naquela graduação aqui do meu potenciômetro, né? Nessa excursão do potenciômetro. Lembrando que esse potenciômetro aqui, vale falar também, ele é logaritmo, tá? Ele não é linear, então não é porque ele tá aqui que ele tá mais da metade que, né? Ele não é linear. Ele tem outra curva, né? Outra proporção. Perceba que nessa excursão do potenciômetro eu tenho quase que de mesma amplitude os harmônicos pares e ímpares aparecendo aqui, ó. Né? Não muito pronunciado ainda. Lá numa tensão de 130 volts eu tenho lá nos 15 volts, pouco mais, 17 talvez. Né? Se colocar aqui em cima dá de ver 16 e alguma coisinha, tá? 6 e um pouquinho.
beleza? Isso aqui a 2 kHz, depois outra a 3 kHz também. E depois as outras também atenuada, né? Depois vai aparecer essa ímpar aqui e essa outra par, esses harmônicos. Beleza, galerinha? Novelinha de hoje fica por aqui. Espero estar agregando bastante conhecimento a vocês. Não é uma excursão assim tão detalhada, mas acredito que para futuras modificações, troca de ideia, né? Diferença entre os amplificadores, a gente consiga, espero, né? Consiga estar ampliando o horizonte de vocês com esses vídeos aí. Tá joia? Abração e até mais. Até a próxima novelinha. Falou!